Aos Hebreus capítulo 3, lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Aos irmãos que já estão participando, digam amém. Pode escrever amém, tá bom? Aos Hebreus capítulo 3. Peço que quem tem Bíblia, pegue a sua Bíblia. Isso é um culto de louvor a Deus. Quem não está com a Bíblia na mão, mas está participando do culto, pode escrever também amém. Tá bom? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou ler a cada verso e vou explanar cada verso, tá bom? Para facilitar a ordem e para ficar mais fácil também de todos os irmãos participarem. Quero estender a minha saudação ao meu papai, irmão Oswaldo, que está em Diadema, Oswaldo Gonçalves, a minha irmã, Dulcilene Gonçalves, que também está participando. Glória a Deus. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Vamos ver esse texto. Cristo é superior a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. Aos Hebreus. No versículo 1 diz: pelo que, irmãos santos, participeis da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Neste momento, o apóstolo Paulo está pregando aos hebreus. Quem são os hebreus? É aquele povo que estava cativo dentro da terra de Faraó, dentro do Egito, e os egípcios faziam aquele povo de Deus ser cativo, e eles ficaram por muitos longos anos escravos. Portanto, quando Deus mandou um homem por nome de Moisés, filho de Anrão com a tia Joquebede. Então Joquebede era tia de Anrão. Casaram e tiveram um filho chamado Arão. Teve uma filha chamada Miriam e esse filho chamado Moisés. Moisés então nasce e todos já sabem o percurso da história de Moisés. É colocado em um cestinho, é cuidado há poucos meses, é colocado em um cestinho, põe no rio Nilo, né? A mãe dele, Joquebede, com muita instrução de Deus, foi lá na onde era o Mar Morto, pega aquele bálsamo, pega aquela argila juntamente com sal, enxofre, toda aquela combinação do Mar Morto, que era Mar Morto, região de onde aconteceu aquele fogo em Sodoma e sua irmã Gomorra e cidades circunvizinhas, que Deus mandou enxofre e fogo e saraiva para destruir aquela cidade, porque eles não temiam a Deus, desobedeciam a ordem da palavra. Então, esta mulher foi até aquela região e pegou um pouco de cada combinação ali, que é enxofre, é sal, é piche, é toda aquela magnitude da natureza que você pode ver no Mar Morto no dia de hoje. Você pode deitar lá que você não afunda, porque fica o peso de um isopor e a água ela é mais densa, mais forte por causa do sal, por causa do enxofre, né? Por causa de tudo aquilo, aquelas combinações químicas que o próprio Deus fez acontecer daquela forma no Mar Morto, e o sal com aquela força. Então ela pegou tudo aquilo, levou naquela madeirinha de junco, e começou a embalsamou tudo aquilo. Então aquela cestinha, ela não afundou mais no Nilo. Por quê? Porque ela já estava embalsamada para que as águas levassem o menino e Deus tomasse conta do menino. Presta bem atenção, gosto muito de explanar a palavra, quero que você
entenda bem a palavra, para que você possa entender minuciosamente cada assunto que é falado. Por isso que eu peço que você não se distraia com os comentários, não se distraia com pensamentos alheios que vai entrar aqui para tentar tirar e roubar a nossa comunhão, mas sim fica em comunhão com Deus, para que você possa entender e chegar no ápice desta pregação. Glória a Deus. Então colocou ele dentro daquele cestinho, e o cestinho era mais leve do que a água, porque foi embalsamado, né? E assim, toda aquela combinação não permitiu que aquele cestinho afundasse com o peso da criança chamada Moisés. E já levando ali pelas bordas do Nilo, as filhas de Faraó, a filha de Faraó com algumas servas estavam ali banhando, quando de repente ela pega aquele cestinho, olha para o menino e vê que aquele menino é formoso e ela tem desejo de ter um filho. Naquele momento o desejo dela aflorou, né? A palavra não fala que ela tinha desejo de ter filho, não, mas naquele momento o desejo entrou no coração dela de criar, bendito o Senhor, aquela criança, bendito o Deus. E assim pegou aquela criança e levou para dentro do palácio e começou ali criar aquela criança, justamente Deus guardando aquela criança, porque ia usar daquela criança lá na frente, ia usar de alguma coisa, um artefato, era um instrumento na mão de Deus. Glória é o nome do Senhor. E quem tem promessa de Deus, nem que tiver nas últimas, o Senhor não deixa acontecer nada, porque a promessa tem que cumprir. Ninguém vai antes do tempo. Irmão, e se vocês têm uma promessa de Deus na tua vida, nada vai se destruir, porque a promessa de Deus tem que trabalhar ao respeito da palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E neste momento, irmão, leva para dentro e o menino agora cresce sendo criado dentro da casa do palácio. Bendito é o nome do Senhor. Presta bem atenção neste mínimo detalhe agora, para que você possa entender nesse mínimo detalhe minuciosamente. Quando a menina, bendito o Senhor, está andando ali, Miriam está andando ali na beira, bendito o Senhor, daquele rio Nilo, ali, quando pega o menino no colo, aí ela fica assim, mas quem que pode amamentar esta criança? Como que pode agora dar para essa criança? Porque já tem uma lei, o próprio pai daquela princesa, o rei ali, o faraó, ordenou que todas as crianças era para ser mortas, todas as crianças que nascessem, se fosse menino, tinha que morrer. E como agora criar esta criança? Como levar essa criança? Porque o pai sabia que a filha não estava grávida, não estava gestante. Como levar esse filho para dentro? Bendito o Senhor. Aleluia. Como alimentar essa criança? Daqui a pouco, Miriam levanta a mão e fala: moça, princesa, gostaria de expressar um assunto, de falar uma coisa. Pode falar. Eu posso trazer uma mulher para amamentar esta criança, para que ela não morra, e você cuide dela como um filho. Glória ao nome do Senhor. É Deus tomando todos os caminhos, todas as direções, as diretrizes, né? Porque Deus toma todas as diretrizes no momento certo, exato, na hora certa. É o Deus do já. Glória é o nome do Senhor. Então ela falou: então vá, leva essa criança para que alguém amamente, e fala que eu ainda pago um salário. Glória é o nome do Senhor. Quando Miriam pega a criança, Moisés, no colo e leva até a casa de Joquebede, sua mãe, entrega e fala: está aqui o menino tirado das águas, que nem a água matou. Por isso que está escrito em Isaías, filho de Amós, salvo engano,
43 ou 53, está escrito assim: ainda que passares pelo fogo, o fogo não te queima, e se passar pelas águas, águas não te submergerá. Glória ao nome. Não submerge, não afoga, não mata, não morre. Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus, irmão, bendito é o nome do Senhor. E neste momento, quando ela entrega na mão da mãe, que a mãe pega o menino, a presença de Deus entra dentro da casa dos hebreus ali, irmão. Glória ao nome do Senhor. E ela fala: e tem mais, além de amamentar seu filho, ainda o bendito terá um salário dado pela filha do rei. Glória a Deus. Então assim, irmã e irmão, Deus tem todas as ferramentas para trabalhar, né? Então, quando Moisés cresce e depois ele vê tudo o que está acontecendo ali, a corrupção que há dentro daquele reino, e ele mesmo todo forjado de príncipe, bendito, mas o coração era de hebreu. Glória ao nome do Senhor. O coração era do povo, o coração era das coisas de Deus, mesmo estando forjado de príncipe, bendito, dentro da casa do faraó. Bendito o Senhor, de um homem tão considerado um semideus. Bendito o Senhor. Mas quem é de Deus, irmão, pode estar onde estiver. Ele é de Deus, o coração é de Deus, a mente é de Deus, a fala é de Deus. Bendito, está andando na rua, o Senhor vai tomando o coração. Dobra o joelho, ora, levanta, ora no carro, ora na casa, ora no trabalho. Consegue falar com Deus todo instante. Pode estar fraco, pode estar até no pecado. Aleluia, mas é de Deus. Bendito quem é de Deus, bendito consegue conversar com Deus inteiramente, integrinamente. Bendito o nome do Senhor. E neste momento, o que acontece? Ele acaba ferindo um egípcio e foge. E quando ele foge, bendito, vai para a terra que futuramente será do seu sogro, bendito Jetro, que é sacerdote em Midian. Bendito, quem são o povo de Midian? Midian não é nada mais e nada menos do que filho de Abraão. Vamos à história de Abraão. Abraão, bendito, casado com Sara, bendito ao Senhor, e depois de 100 anos nasce Isaac. Mas antes dessa trajetória, Sara deu Agar, a egípcia, por mulher para Abraão. E Abraão tem com ela um filho chamado Ismael. Eles vão para o deserto e viram os ismaelitas, os árabes nos dias de hoje. Então, Abraão com Sara nasce Isaac, que depois nasce Jacó, filho de Isaac, que Deus transforma o nome de Jacó, o enganador, para Israel, uma grande nação. Glória a Deus, que hoje são os judeus, né? O antigo hebreu. Bendito o Senhor. E Abraão, quando Deus recolhe Sara, Abraão casa com Quetura e nasce mais 6 filhos, e um dos filhos se chama Midian, e foi lá para a terra dos midianitas, onde esse Jetro é sumo sacerdote dos midianitas. Então nós temos 3 povos, 3 nações de um só homem, que são os ismaelitas, os árabes, os israelitas, os judeus, e os midianitas, que veio de Midian. Então temos esses 3 que eram todos povos de Abraão. Mas agora, irmão, para nós entender minuciosamente esta palavra, para que os irmãos possam compreender este assunto, bendito Deus, esse homem vai para a terra de Midian e casa com uma mulher, bendito o Senhor, filha, bendito o Senhor, deste sacerdote, deste homem de Midian, né, de Jetro. Casando com ela, bendito o nome do Senhor, ali o Senhor fala com ele: volta agora e vai até onde estão os hebreus, os escravos, e tira eles da escravidão. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ele olha para Zípora, sua esposa, e diz: o Senhor mandou voltar. Mas voltar para onde? Voltar para a terra de meus pais, onde estavam sofrendo opressão, sofrendo as mãos
de opressores. Glória é o nome do Senhor, bendito Deus. Irmãos, se nós for entrar na linha desta palavra, os irmãos vão entender, bendito o Senhor. Deus usou Jacó, né? E Deus usou Jacó e teve 13 filhos, 12 filhos homens, uma filha mulher, um por nome de Diná, Dan, Naftali, Gad, Azer, Ruben, Isacar, e um desses se chamou José do Egito. E José do Egito foi preso naquela terra de Potifar e foi humilhado, preso como escravo, vendido pelos próprios irmãos. Bendito ao nome do Senhor. E esse José era israelita, era filho de Jacó e se tornara de enganador para Israel. Bendito o Senhor. E foi vendido pelos ismaelitas. Bendito o Senhor. Foi vendido, pego ali pelos ismaelitas, que são os árabes, e levaram, bendito, até a casa de Potifar, quando Potifar te comprou, bendito. E ali o Senhor abençoou a José do Egito, sendo um israelita dentro do Egito, e dentro do Egito fez ele prosperar, e abaixo do rei Faraó era José do Egito. Presta atenção, voltamos lá atrás para você entender. Deus abençoou, e ali ficou por muitos anos, e trouxe todo o povo de teu pai e de teus irmãos para não morrer de fome. Mas todo homem perece como a erva, e a tua glória termina. Acabou ali a glória dele, e ele conheceu a morte. Morreu e fez um pedido antes de morrer. Por isso que as palavras têm poder. Ele falou assim: quando vocês forem embora daqui e Deus tirar nós do Egito, não esqueça de levar os meus ossos juntos. Aleluia! Bendito para a terra da promessa. Bendito ao Senhor. E depois de mais de anos, irmão, anos, bendito o Senhor, anos da própria casa de Israel, nasce da família de Coate, bendito da casa de Levi, aleluia, da casa de Jacó, nasce esse homem por nome, bendito o Senhor, de Moisés. Então vamos lá, José do Egito é filho, bendito o Senhor, de Jacó, mas Levi é irmão de José do Egito. Da linha de Levi, olha o que veio, Coate, e depois veio Anrão, que agora veio Moisés. Então Moisés é filho, neto, bisneto, sobrinho bisneto de José do Egito, bendito o Senhor. Enquanto o seu tio bisavô foi para tirar o povo da fome lá, sendo governador, Deus já estava preparando a primeira, segunda, terceira geração, glória é o nome do Senhor, para poder um homem por nome bendito de Moisés e arrancar o povo daquela região, bendito, para levar para a terra da promessa. Vamos entender esta palavra, irmão, para os irmãos ter noção do que Deus faz com o povo dele. Bendito é o nome do Senhor. Então, aqui no começo eu falar, Cristo é superior a Moisés. Mas, irmão, Moisés estava sendo agora idolatrado, porque quando Moisés ergueu a mão e bateu no mar, bendito, o mar abriu e eles passaram do outro lado, tiveram fome, e Moisés olha para o céu e fala, uma nuvem de codorna vai cair, e deu carne para todos. Bendito, sentiram o desejo de comer pão, e aleluia. E ele falou, então agora vai nascer aqui o pão de manhã cedo para vocês se alimentar. Glória ao nome do Senhor, bendito Deus. E ali começaram a se alimentar do maná. Sentiram sede, e a rocha pelas mãos de Moisés estendeu água. Teve gigantes, e pelas mãos de Moisés derrubaram os gigantes. Benditos Néfilis, Eliudes, bendito o nome do Senhor. E tantas outras coisas intermédio de Moisés estavam indo para a terra da promessa, mas para mostrar que Moisés não é igual a Jesus e não é igual ao nosso eterno Deus. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus Cristo é superior. Bendito o nome do Senhor. Moisés com ira feriu a rocha, e Deus falou, agora sobe aqui no monte. E quando ele subiu no monte, ele está vendo a terra lá? Estou vendo, Senhor. Todos
vão entrar, mas você não vai entrar. Glória é o nome do Senhor, porque feriste a rocha, bendito com ira. Pode irar, mas não pecar, né, irmão? E assim, bendito o Senhor, vindo a esta palavra agora, Moisés, o Senhor escondeu o corpo dele para que a morte e o diabo não pegasse. Mas agora em Hebreus, no capítulo 3, está escrito aqui, ó, Cristo é superior a Moisés. Por quê, irmão? Porque os homens pegavam Moisés, por exemplo, e fez os 10 mandamentos, os 613 mandamentos mosaicos, e Moisés isso, e Moisés aquilo, e Moisés aquilo outro, e Moisés aquilo outro. Bendito o nome do Senhor. Mas quando Paulo veio evangelizar os hebreus, falou, Moisés foi um instrumento, mas Cristo é o Salvador. Glória, pode dar um glória para Deus. Cristo é o Salvador da humanidade. Então, pelo que os irmãos santos participastes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Presta atenção, irmã, presta atenção, irmão. Moisés até aquele ponto foi até ali, mas dali para frente agora é Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou, é Cristo que deu a vida, é Cristo que deu o perdão, é Cristo que nos tirou da perseguição, é Cristo que nos tirou da condenação, é Cristo que nos limpou, é Cristo que nos salvou, é Cristo que nos exaltou, é Cristo que nos abraçou, é Cristo que escreveu o nosso nome lá no livro da vida. Moisés morreu e Deus escondeu o corpo dele. Cristo morreu e não foi escondido o teu corpo, ressuscitou dos mortos. Glória ao nome do Senhor. Cristo morreu e transfigurou. Ele ficou 40 dias na terra pregando sobre, bendita a sua ressurreição, porque Cristo é maior e superior do que a lei, é superior do que as tábuas do mandamento, é superior, bendito o Senhor, do que os 613 dogmas doutrinários, é superior a Maomé, bendito Mohammed, Maomé, é superior a Shiva, é superior ao estado nirvana de Buda, é superior, bendito o Senhor, aleluia, a Mitra e mitraísmo, é superior, bendito ao hinduísmo, é superior ao ateísmo, bendito ao agnosticismo, bendito Cristo é, bendito a fonte da vida, Ele é alfa, é ômega, início e fim, começo, bendito e derradeiro, Cristo que deu a própria vida, Cristo que te deu a própria vida, aleluia, é por Cristo que nós vivemos, é por Cristo que nós andamos, bendito o nome do Senhor. Moisés morreu e Deus escondeu o corpo, Cristo morreu e foi ressuscitado dos mortos, glória ao nome do Senhor. Moisés significava lei, Cristo significa graça. Moisés significava escravidão, tirando o povo da escravidão, mas nem ele conseguiu entrar na terra da promessa. Mas Cristo não, Cristo tirou nós da escravidão e foi o primeiro a entrar. Cristo entrou no céu primeiro, glória ao nome do Senhor, e falou para Dimas do lado na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por que falou isso? Porque tem o poder de levar dos mortos à vida, bendito, arrancar do cativo o cativeiro e colocar diante do trono da misericórdia de Deus, pelo amor que temos em Cristo e pelo Cristo que ama a nossa alma. Cristo ama a tua alma e quer te dar um abraço aí agora. Confessa os teus pecados a Ele. A lei de Moisés mata, a lei de Cristo salva, a lei de Moisés condena, a lei do amor de Cristo perdoa. Glória ao nome do Senhor. Enquanto uma mulher era pega em adultério, ou um homem em adultério e era apedrejado, a sua pena de morte, você que é pego em adultério, o Senhor te fala: filhinho, não pequei, mas se pecar tem Jesus que é o teu advogado. Ele pode advogar, Ele é santo e justo para te perdoar. O apóstolo bendito Tiago também falou: está enfermo, chama os presbíteros da igreja, a oração da fé salva o doente, ungindo com azeite se houver cometido pecados, no plural, lhe serão perdoados, no plural. O Senhor tem poder para te perdoar.
Senhor tem poder para te absorver, Senhor tem poder para te amar. A lei condena o adultério, a graça superabundou aonde estava o poder do pecado. Aonde o pecado abundou, a graça de Cristo superabundou. Glória é o nome do Senhor. Estas palavras é dada, inspirada por Deus. E se você crê, pode dar glória a Deus. Bendito, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. No versículo 3 diz aqui, e porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa daquele que edificou. Bendito, Moisés teve a sua glória e sua honra, mas Cristo é muito maior com a sua glória e sua honra. Toda a glória seja dada a Deus, toda a glória a Cristo Jesus. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas a que edificou todas as coisas é Deus. Bendito. E, na verdade, Moisés foi fiel a toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Bendito, mais Cristo, versículo 6, filho, como filho, sobre sua própria casa, o qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme e confiantes na glória da esperança até o fim. Presta atenção, irmão. Moisés veio como servo e edificou uma casa. Bendito o Senhor. Mas Cristo veio como Filho de Deus morar dentro desta casa, dentro da casa que é o teu coração. São essas as palavras, presta atenção nela, guarda ela no coração. Cristo é superior a Moisés. A lei acabou, mas a graça prevaleceu. O que é graça, irmão? O favor que você não merece e eu também não mereço. Mas Ele estendeu a tua graça quando disse lá no madeiro da cruz, bendito o nome do Senhor, teletestai, querendo dizer, está consumado. Bendito, pagou todas as nossas dívidas, pagou todos os nossos pecados. Ele quer pagar por você. Dê o seu coração a Ele, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará intermédio desta palavra. Deus seja louvado. Amém.